Olá, tudo bem com você? O Universo FAG de hoje ultrapassa os portões do Centro Universitário em Cascavel, no Paraná, para mostrar o desastre de Brumadinho, Minas Gerais. É que, em meio a tanta dor, a solidariedade surgiu em forma de trabalho voluntário. Bom, pessoal, eu sou o Arthur, sou aluno de Medicina Veterinária da FAG de Cascavel, moro em Toledo, Paraná, e eu estou aqui em Brumadinho, Minas Gerais, servindo como voluntário da equipe de Brigada Animal. O Arthur gravou vídeos mostrando a situação por lá e esclareceu detalhes sobre a polêmica da eutanásia em animais presos nos rejeitos de minério. Não fazemos abate aqui de nenhum tipo de animal. As pessoas são desinformadas e muitas vezes maldosas. Existe um procedimento na medicina veterinária que faz parte da profissão chamado eutanásia, que é uma morte sem sofrimento. Uma morte conferida a um animal que não tem prognóstico de recuperação e nenhum prognóstico de vida. Uma tragédia, né? A gente espera que todos os responsáveis sejam punidos e que isso não volte a se repetir no nosso país. E aqui no campus da FAG, os trabalhos estão recomeçando. Esta semana foi de atualização para os professores. Hora de colocar o papo em dia, abraçar e matar a saudade. Os professores do Centro FAG e Faculdade Dom Bosco iniciaram o ano letivo com a abertura da 30ª Semana Pedagógica. Nós vamos conhecer um pouco sobre o curso de Ciências Biológicas e você vai descobrir que o aprendizado vai muito além da sala de aula. Muita coisa que a gente vivencia, além dos laboratórios que a gente tem no campus, a própria mata e o viveiro, a gente consegue levar algumas informações para os alunos também fora daqui. Então, por isso que é bem comum no curso a gente ter tanto viagens quanto saídas a campo que ajudam a contextualizar um pouco a questão da sala de aula também na vivência do biólogo, né, futuramente. Com cursos voltados para a realidade de uma região predominantemente agrícola, é claro que a FAG vai estar presente no Show Rural, o maior evento do agronegócio do Brasil. O estande do Centro FAG ocupa uma área nobre, bem próximo do setor administrativo da feira. A estrutura já está toda montada, faltando apenas alguns detalhes da decoração. Durante 5 dias, cerca de 15 funcionários trabalharam na montagem do estande do Centro FAG para o Show Rural 2019. São cerca de 1.000 metros quadrados que vão estar à disposição dos visitantes da feira. E já teve spoiler lá no Instagram com imagens da infraestrutura montada para receber os visitantes. Você confere tudo isso a partir de agora no Universo FAG, que está no ar. Um desastre que parou o país. Se até semana passada Brumadinho era conhecida por abrigar o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, depois do rompimento da barragem da Vale, a cidade pode vir a assumir outro título, o de maior tragédia humana causada por rompimento de barragens nas últimas 3 décadas, segundo dados da ONU. Os números são impressionantes. A estimativa, de acordo com informações oficiais, é de que o desastre possa ter causado a morte de mais de 300 pessoas. Um número de vítimas que é ainda maior quando considerados os animais domésticos e selvagens. Enquanto o Corpo de Bombeiros prioriza o salvamento de vítimas, médicos veterinários voluntários se desdobram para salvar e reforçar o atendimento a esses animais. E um aluno aqui do Centro FAG não pensou 2 vezes. Diante desse cenário, embarcou para Minas Gerais, de onde enviou esses vídeos. Bom, pessoal, eu sou o Arthur, sou aluno de Medicina Veterinária da FAG de Cascavel, moro em Toledo, Paraná, e eu estou aqui em Brumadinho, Minas Gerais, servindo como voluntário da equipe de Brigada Animal. Então nós estamos aqui esperando o ok da empresa Vale para começar a fazer os resgates dos animais que ainda estão na lama. Existem vários animais que ainda estão lá. Existem animais que já foram resgatados, que estavam nas margens e nas florestas, então foi conseguido pegar esses animais. Mas por estarem em um local de risco, a gente não conseguiu ir lá ainda. Neste momento estou
rodeando um local aqui, onde a lama, aqui na minha frente, destruiu tudo. Então nós estamos rodeando esse local para ver se a gente encontra animais feridos ou animais vivos ou animais mortos. Estou eu e mais 2 biólogos, então a gente está aqui procurando esses animais já há algum tempo, por enquanto sem êxito. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Tem se falado muito sobre abate de animais a tiros aqui em Brumadinho. Primeiro eu queria esclarecer uma coisa. Ó, o helicóptero passando, consegue escutar? Eles não param um minuto. Então, pessoal, eu queria esclarecer uma coisa. Primeiramente, abate de animais se faz dentro de uma coisa chamada frigorífico. Brumadinho não é frigorífico, tá? Então, assim, não fazemos abate aqui de nenhum tipo de animal. As pessoas são desinformadas e muitas vezes maldosas. Existe um procedimento na medicina veterinária que faz parte da profissão chamado eutanásia, que é uma morte sem sofrimento. Uma morte conferida a um animal que não tem prognóstico de recuperação e nenhum prognóstico de vida. Não tem um prognóstico favorável para continuar vivendo. Então nós, pelas formas instituídas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, podemos fazer eutanásia. No caso, os veterinários formados e inscritos nos conselhos. Helicóptero. Só quem pode fazer eutanásia é um médico ou médica veterinária formado. Então, neste caso, foi realizado pela polícia, sob supervisão de uma médica veterinária. Ela não decidiu isso sozinha. Um conselho de médicos veterinários decidiu, avaliando o estado de saúde desse paciente. Então, pessoal, eu quero esclarecer para vocês as coisas. Ninguém está aqui para matar ninguém. Não, a gente está numa tragédia com centenas de mortes humanas, com centenas de mortes de animais, devastação ambiental. Ninguém aqui está querendo matar ninguém, sabe? A gente está aqui para salvar, tá bom? Então eu gostaria que vocês procurassem essa resolução do CFMV na internet e pudessem ler para se esclarecerem também e esclarecerem as pessoas que ficam falando coisas que não são verdade. Muito obrigado e orem por nós. Um abraço. Num cenário como esse, decisões precisam ser tomadas, tanto para o salvamento de vítimas quanto para o resgate dos animais. Falando assim parece fácil, mas na prática não é. E para falar sobre essa situação e sobre a ida do Arthur para Brumadinho, eu recebo aqui no estúdio o professor René Gumiero. Seja bem-vindo. Obrigado. E não poderíamos começar essa conversa de outra forma que não elogiando a coragem e a proatividade do Arthur, né? É uma demonstração realmente de amor pela profissão. Sim, o Arthur é um aluno exemplar que nós temos aqui, né? Ele é muito dedicado, estudioso, é uma pessoa sensata em sala de aula. Ele também é um menino bastante religioso, então ele sempre está envolvido com esse tipo de atividade, né? Em Mariana ele já foi anteriormente, agora novamente ele, assim que ficou sabendo dessa catástrofe, ele já entrou em contato com aquele grupo antigo que já trabalhou junto e embarcou e foi correndo para lá. E o fato de já ter trabalhado em Mariana é um benefício agora nesse momento? É um diferencial na ajuda, no resgate? Com certeza, né? Porque quando nós falamos em trabalhar com animais em um ambiente controlado, em um consultório, uma fazenda, é uma coisa. Quando você chega numa catástrofe dessa dimensão, o impacto é muito grande. Então, ele já ter vivenciado isso, eu acredito que seja de grande serventia para ele trabalhar lá hoje. Até porque a graduação prepara o aluno para diversas circunstâncias, mas é muito difícil você prever um ambiente como esse, não é? É extremamente complicado, né? E aí você fica em meio a esses imbrólios éticos, legais, o que pode e o que não pode. Mesmo a gente não tem preparo, né, para fazer esse tipo de resgate, sair rastejando em lama, fazer essas coisas. Então, nós como veterinários civis que atuamos, né, na iniciativa privada, é muito difícil você se adaptar a esse tipo de situação, né?
E uma das imagens que mais chamou a atenção, provavelmente, nos primeiros dias e nos últimos dias também, foi daquela vaca atolada. Foram muitos animais que ficaram ilhados. Acho que é legal a gente lembrar que a barragem que rompeu, ela causou transbordamento de outra barragem. Foram mais de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Quer dizer, é uma onda de lama, né? E explicando leigamente, o que a gente chama de lama, na verdade, onde os animais estão atolados, é a água que sobra quando a mineradora lava as rochas para separar o minério de ferro, que é usado na fabricação do aço, do material sem valor comercial. Uma água que se mistura com areia e outros minérios pobres, por isso que ganha esse aspecto de lama. E num cenário como esse, as dificuldades são muito grandes para conseguir resgatar um animal como um boi, que chega a pesar 450 quilos, né, Renê? Isso, nós vimos até algumas imagens deles conseguindo até içar alguns animais, né, com helicóptero ou arrastar. Então eles estão nessa tentativa e os animais, eu acho que são que é possível esse tipo de resgate, e eu acho que está sendo feito, né? Então existe uma coordenação, então existe uma equipe grande de veterinários lá. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais enviou, né, uma equipe para lá, inclusive é uma equipe que é a Comissão de Bem-Estar Animal, né, que trata dessa parte ética vinculada aos animais. Então eles estão lá e estão ajudando a coordenar essa parte também. E vale lembrar que essas ações, até mesmo a eutanásia e a forma como ela está sendo feita, ela segue as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Sim, o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem uma resolução de 2012, a resolução número 1000, que ela normatiza essa questão. Então lá diz quais são os preceitos éticos e técnicos que devem ser seguidos. E aí muita gente, né, criticando a forma dessa eutanásia com tiro, né, com fuzil, mas foram 2 animais até onde eu fiquei sabendo, né, um equino e um bovino, que estavam em áreas de dificílimo acesso, que eles não conseguiam içar, não conseguiam chegar até esses animais, e foi tudo isso instruído por um médico veterinário. Isso aí ele ensinou essa pessoa onde ela deveria atirar, como deveria ser feito, e tudo isso é analisado por uma comissão, né? Não é a polícia ou alguém que chega lá e resolve simplesmente matar um animal. Então tudo isso é levado em conta. E essa resolução do Conselho Federal, inclusive, ela permite o uso de armas de fogo em determinadas circunstâncias. E nesse caso, né, quando você fala em guerra, em grandes catástrofes, em situações limítrofes, assim, né, acima até do limite, pode ser aceito, sim. E é uma situação extrema, né? Porque a gente nota a dificuldade dos bombeiros em chegar nas próprias vítimas. Sim. Quer dizer, colocaria em risco a vida do próprio médico veterinário que tentasse chegar até esse animal para fazer a eutanásia de outra forma. Né? Sem dúvida. E você precisa de 2, 3 médicos veterinários para conseguir realmente atender um animal desse nessas circunstâncias. Então, eu acho que é um risco extremamente grande você fazer isso para um animal que talvez, se eles avaliaram a saúde, como estava esse animal, talvez já o prognóstico realmente fosse muito ruim. Não tem por que você arriscar tantas vidas para tentar salvar um animal que a chance dele é muito baixa, né? E ao mesmo tempo, acho que é legal a gente frisar também que em apenas um dia foram salvos 45 animais, né? Tem esse outro lado também, que é o resgate dos animais que ficaram nas casas, dos que estavam nas áreas das matas, que é um resgate mais simples, que não coloca em risco a vida do médico veterinário e que tem todo o seu valor, né? A gente viu aquela cadela que reencontrou a família, quer dizer, em meio a tanta tristeza, há também esses momentos, esses pequenos momentos de alegria, é um respiro, não é? Com certeza. As perdas são enormes, né? As vidas humanas, eu acho que se sobrepõem a qualquer outra perda, né? E depois as vidas dos animais, e depois os bens materiais, né? Mas os animais estão sendo resgatados. Isso apareceram ali 1 ou 2 casos que geraram essa polêmica, mas a grande, né, maioria desses animais estão sendo resgatados, eles estão conseguindo fazer um trabalho muito bom lá, né? Com esse orgulho nosso, que é ter o nosso aluno lá, o Arthur, né? Então eu acho que a gente não pode ficar se apegando a uma coisa que, na minha opinião, foi
necessária aquela eutanásia dessa forma com esses animais, mas tem todo um trabalho muito mais bonito por trás envolvido nisso. Bonito e que exige uma dedicação verdadeira, né? A gente sabe que o Arthur está lá, está se dedicando, estamos mandando as nossas melhores energias para ele. Quer mandar um recado para ele, René? Arthur, um grande abraço, cara, muito lindo o seu trabalho. Está de parabéns, é um orgulho ser seu professor e ter participado de alguma coisa na sua formação. E a gente agradece também você, René, por ter vindo, prestar esses esclarecimentos. A gente sabe quanto é importante informação de qualidade num momento em que as polêmicas acabam tomando conta das redes sociais e tudo mais. Muito obrigada de coração. Obrigado a vocês. E certamente a gente vai conversar com o Arthur quando ele voltar de lá. E a gente segue enviando aí as nossas melhores energias, orgulhosos e na torcida pelo seu trabalho, na manutenção da vida e do bem-estar animal no meio de um cenário tão triste. No próximo bloco, você vai ver outro tipo de viagem com cunho pedagógico realizado pelos acadêmicos de ciências biológicas. É já já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgax. Acesse ead.fag.edu.br. Primeira mensalidade apenas R$ 49,00. EAD, Centro Universitário Assis Gurgax. Graduação superior para realizadores. Alinhar teoria e prática é fundamental para a absorção do conteúdo e para que o aluno saia preparado para o mercado de trabalho. E quando a aula prática é na Ilha do Mel ou no Parque das Aves, fica ainda mais fácil aprender. E esse é o caso dos alunos de Ciências Biológicas. Eu converso agora com Juliano Carvati, que é o novo coordenador do curso, e com o professor Carlos Eduardo, que organiza essas viagens. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns pelo cargo, né? Obrigado. Então, assim, para a gente começar falando de uma forma bem clara, como é que essas viagens ajudam no aprendizado? As viagens, elas no curso, elas acontecem para a gente conseguir aliar um pouco essa questão da teoria e prática, né, com os alunos. Então, muita coisa que a gente vivencia, além dos laboratórios que a gente tem no campus, a própria mata e o viveiro, a gente consegue levar algumas informações para os alunos também fora daqui. Então, por isso que é bem comum no curso a gente ter tanto viagens quanto saídas a campo, que ajudam a contextualizar um pouco a questão da sala de aula também na vivência do biólogo, né, futuramente. Quem está em casa pode estar pensando, mas eles viajam só para se divertir. Não, né, professor Carlos? Você que organiza tudo, que vai junto. Qual que é a diferença dessa viagem para uma viagem comum? Então, essa viagem, ela apresenta uma série de atividades que não são fáceis, né? É muito trabalho, são 3 dias de trabalho na Ilha do Mel. Então, o que diferencia de uma viagem de turismo, né, quando a gente vai para conhecer um lugar, são essas atividades como, por exemplo, o monitoramento ambiental que é feito por esses alunos. Né? Por exemplo, na Ilha do Mel, onde nós realizamos um monitoramento de uma espécie que ela é bioindicadora, que é o caranguejo, né, Maria Farinha, né, o Cipode quadrata, que ele nos indica como está impactado o ambiente. Então, esse é um trabalho muito minucioso, em que nós temos que medir as tocas, verificar a quantidade de tocas, né, da linha d'água até a restinga. Bem interessante isso. Então é muito trabalho. E a gente tem inclusive fotos que comprovam isso. Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Talvez eu, por exemplo, nunca tinha visto uma atividade dessa, achei bem interessante. Qual que é o propósito, como é que funciona? Então, esse equipamento básico que nós temos aí, a gente chama de quadrat, né? Um quadrado de 1 metro aí, aonde nós lançamos, né, da restinga, que é aquela área de vegetação que está mais, né, à esquerda do monitor, até a linha d'água. Então, à medida que nós estamos, né, rolando esse quadrado, nós estamos contando o número de tocas que estão presentes, então, na areia aí, né?
Então depois nós fazemos aí um censo de todas, né, essas tocas e verificamos, né, ano a ano se o número dessas tocas ele está diminuindo, o que nos mostra um impacto, né, no ambiente, ou seja, muitas vezes o pisoteio, porque por mais que a Ilha do Mel não tenha veículos transitando, mas o número de visitantes, principalmente, né, nas épocas de veraneio aí, fazem com que ocorram esses impactos, né? Então nós monitoramos isso todos os anos, desde 2008. E na verdade isso é um trabalho para a ilha, inclusive, né? Para que Sim. eles consigam ter essa consciência dos impactos dos visitantes. Claro. A gente tem algumas outras fotos também dessas viagens. Tudo isso é do monitoramento Isso, essa é a parte da atividade dinâmica costeira, né? Onde nós verificamos, por exemplo, a velocidade do vento, a parte de declínio, né, da praia, enfim, tem uma série de protocolos que nós vamos seguindo, né, durante uma manhã toda de trabalho numa área, numa região de praia que é muito próxima à nossa base. Nós temos um convênio com uma pousada na Ilha do Mel, onde nós instalamos a nossa base lá com os alunos para poder, então, trabalhar. Essa foto na Fortaleza, do outro lado é Superagui? A Ilha das Peças. Ilha das Peças. São, para quem não conhece a Ilha do Mel, além da Ilha do Mel, tem outras ilhas que são possíveis de visitar no entorno. Ilha né? das Peças é uma das ilhas que nós, todos os anos também, né, vamos visitar, porque existe lá o berçário, né, do boto, né, o boto cinza, o Sotaliagnensis, um golfinho, em que nós analisamos o comportamento desse animal. Então nós vamos com uma embarcação até essa área do berçário, né, onde eles ficam aglomerados, e nós ficamos ali à deriva, então, em torno de 1 hora, mais ou menos, né, fazendo essa verificação, né, do comportamento desses animais. Isso é muito bacana porque contribui muito com uma das disciplinas que nós temos no curso, que é a disciplina de etologia, que é de comportamento animal. E, na verdade, também é uma atividade super encantadora, né? A gente percebe que os alunos estão super felizes, não poderia ser diferente, lá é um paraíso. E também uma fonte de muito aprendizado. Por que vocês escolheram a Ilha do Mel? É uma viagem que vocês já fazem desde 2008, é um destino recorrente. Qual é o motivo? A Ilha do Mel nos proporciona o ambiente que faz com que a gente possa desenvolver essas atividades de uma maneira segura. Existe, como disse, uma parceria com técnicos da Universidade Federal do Paraná e que estão próximos, né? Existe o Centro de Estudos do Mar, que está ali em Pontal. Então, fica mais fácil, né, para nós desenvolvermos essas atividades na Ilha do Mel em função dessa situação, né? Ou seja, de termos esses técnicos nos acompanhando também. Então, por isso... Desculpa, e como é que é a participação dos alunos? São eles quem comandam as atividades? Eles recebem as orientações e eles fazem tudo por conta? Os alunos, eles devem, né, realizar todas as atividades. Nós, professores, acompanhamos todas as atividades, orientamos esses, né, acadêmicos a realizar as atividades. Eles saem daqui já com um conhecimento prévio do que vai ser feito lá. É entregue a eles um material, nós temos as apostilas para que eles possam estudar, para que eles possam preencher, né, as informações, ou seja, existe um protocolo que deve ser seguido, né? Então, mas as atividades são todos os alunos que fazem, né? Trabalham bastante. E esse é um exemplo muito bacana, porque é apenas uma das viagens, na verdade, que os alunos de Ciências Biológicas fazem ao longo do ano. Juliano, como é que funciona a escolha dos outros destinos? Os alunos têm o direito de opinar? Tem sim, a gente sempre faz um levantamento de interesse dos alunos em um determinado local que a gente pretende, né, seguir com alguma viagem. Nós temos, por exemplo, algumas visitas que são feitas dentro do próprio município, então em regiões mais próximas, né? Por exemplo, o Parque Ambiental, que é aqui de Cascavel, que daí a gente consegue levar os alunos, porque é um local mais perto, é mais fácil até o acesso para eles, e a gente consegue fazer alguns trabalhos também ali em um ambiente um pouquinho diferenciado que a gente encontra então nesses locais. Essa foto, inclusive, é do Parque Ambiental aqui em Cascavel, né? Isso, essa foto ela é do ano passado, essa turma que agora vai estar no 3º período, então aí eles eram ainda 2º período.
Então, desde o começo do curso, desde o primeiro ano, primeiro semestre, os alunos já têm contato com essas visitas. Aí a professora Patrícia, ela leva eles até o Parque Ambiental, eles fazem coleta de algumas plantas, então, para a gente trazer para os nossos laboratórios, além deles passarem por algumas trilhas e conhecer como que é o ambiente que eles estudam essas plantas, né? Então, é bem interessante que desde o começo do curso eles já têm acesso a esses passeios, essas visitas, e que acabam sendo muito enriquecedor, né, para a formação deles. Aqui já é o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e pode ser que quem acompanha o Universo FAG esteja se perguntando, mas a FAG tem um viveiro, tem mais de 150 aves, por que então ir até o Parque das Aves, Juliana? Então, a questão de ir até o Parque das Aves é que a gente consegue trazer para os alunos a questão de um ambiente maior, com mais espécies, né, que eles conseguem vivenciar. E ainda nós temos a questão de ser um ambiente muito maior, mais enriquecedor para os alunos, né? O nosso viveiro, já a gente consegue fazer várias aulas práticas lá dentro, mas o Parque das Aves em si, ele é muito importante para que os alunos tenham um conhecimento um pouco maior de quais as espécies que a gente pode estar trabalhando enquanto biólogo. E é muito fácil perceber que eles gostam muito dessas atividades, né? Inclusive das que acontecem aqui em Cascavel mesmo, no Lago Municipal. Isso. Essas atividades, algumas são de projeto integrador do curso, né? Que a gente consegue, então, fazer algumas atividades para a sociedade. Esse é um dos exemplos do projeto. A gente já desenvolveu o projeto também nessa questão de visitas aqui no Córrego Bezerra, logo aqui, né, próximo do Centro Universitário. Esse aí foi ano passado, que os alunos fizeram um estudo de impacto ambiental. Então, eles foram distribuídos em grupos por todo o lago e analisaram algumas situações de impacto ambiental dentro do lago, desde erosão, assoreamento, desmatamento, que podem afetar a área, né? Que mesmo sendo um ambiente ali que foi construído, né? O lago foi projetado, ele é um ambiente natural que acaba sofrendo alguns impactos ali provenientes de lixo e da própria ação humana que está chegando até esse ambiente. Então é um momento para também colocar em prática um pouco da sala de aula, como que o biólogo vai atuar no ambiente. Então é dessa forma que a gente consegue mostrar para os nossos alunos. E o que é muito bacana, que a gente pode notar pela diversidade de destinos, é a área de atuação que um biólogo pode ter, né? Como é que é o mercado de trabalho? Quando a gente pensa num biólogo, a gente tem uma imagem às vezes muito limitada, mas é um mercado bem amplo, né? Isso. Até a gente está mostrando muita coisa ambiental, né? Mas o biólogo não trabalha só no ambiente. Ele pode, o bacharel, que nós oferecemos bacharel e licenciatura, o bacharel ele pode estar atuando nesses parques ambientais, como biólogo, como monitor, cuidando de animais, né? Que estão ali em alguma situação de monitoramento. Ele pode também atuar com biotecnologia, então tem biólogos trabalhando em laboratórios também, desenvolvendo sementes, desenvolvendo algumas técnicas até para a própria área da saúde, da genética. Então a área de atuação é muito ampla hoje em dia, né? Desde de atuação em parques ambientais, que acho que é o biólogo clássico que todo mundo lembra, mas também o biólogo dentro do laboratório, trabalhando com enriquecimento vegetal, animal, com a própria questão genética. Então a biotecnologia hoje é muito presente para a atuação do profissional. Fora que o licenciado daí ele pode também, além de tudo isso, ser professor, tanto de rede estadual, municipal e também de universidades. Falando nisso, a FAG tem laboratórios incríveis, né? Isso. Além das aulas que a gente tem fora, as aulas práticas fora, também tem aulas em laboratório. Como é que são os laboratórios do curso de Ciências Biológicas? Então, nós temos uma grande variedade de laboratórios, acaba atingindo mais de 10 laboratórios de atuação. É importante a gente deixar assim, bem salientado que desde o primeiro semestre o aluno está em laboratório. Então, ele tem a visita desde o primeiro ano até o último ano, conhecendo, andando por esses laboratórios. Então a gente tem laboratórios da anatomia, da zoo, da físio, da micro, da própria microscopia, que os alunos usam na graduação inteira. Materiais assim, fantásticos para o aluno aprender, para ele ver na prática como que a gente consegue trabalhar enquanto biólogo, e isso é uma vivência muito importante para que ele tenha uma formação ali de excelência. Para quem está em casa pensando, poxa, achei muito legal esse lance de viajar, de poder colocar o conhecimento em prática, por que não biologia, ciências biológicas? Dá para vir na FAG, dá para conhecer essa estrutura, viajar, eu sei que ainda não, né, gente? Vai ter que se matricular e fazer o curso. Mas dá para vir aqui conhecer melhor o curso? Você eu estou à disposição até da comunidade, né, para que conheçam os nossos laboratórios, conheçam a estrutura do curso. Então a gente sempre salienta que, você tem interesse no curso, quer conhecer um pouco mais? A gente faz um tour rapidinho ali pelos laboratórios, conhece como que o curso trabalha, a gente visita o viveiro, visita a parte ali da mata para as pessoas terem um contato, como que é, né, o nosso trabalho aqui dentro. Então o curso está à disposição da comunidade para que conheça um pouco mais da nossa estrutura e da própria atuação do nosso curso aí na comunidade. E 2019 tem viagem para a Ilha do Mel de novo. Com toda certeza, já estamos programando tudo. Nós iniciamos essa organização sempre no início do ano. Né? As viagens elas acontecem normalmente nos meses de outubro, novembro.
mas toda a organização com os acadêmicos é feito desde já, né? Então fica nessa expectativa, né, até a data da nossa saída, mas isso é muito bacana. E o legal é que nós vamos trabalhando, né, com esses alunos durante todo esse período já, tudo aquilo que vai ser feito lá na ilha, as atividades, enfim. Então quando o pessoal chega lá, eles estão super bem preparados para encarar o trabalho. Muito bacana. Parabéns para vocês pelo trabalho, que venham os novos destinos e que os alunos estejam sempre abertos para aprender aqui ou em qualquer lugar, né? Bacana. Obrigado. Muito obrigado. E não são apenas os alunos que aprendem, os professores também seguem em constante aperfeiçoamento. E foi isso que rolou aqui na FAG durante a Semana Pedagógica. Hora de colocar o papo em dia, abraçar e matar a saudade. Os professores do Centro FAG e Faculdade Dom Bosco iniciaram o ano letivo com a abertura da 30ª Semana Pedagógica. A expectativa era das melhores. Bom, voltando renovado agora depois das férias, né, com pique total para o ano de 2019, a gente espera tentar mais uma vez nos reinventarmos, tentarmos fazer aulas dinâmicas, né, participativas com os alunos. Sempre a gente busca atualizar um pouco o conteúdo, reformular um pouco as aulas para aumentar o aproveitamento dos alunos. Nesse ano que se inicia, a gente conseguir aplicar com bastante disposição todos os planejamentos que nós fizemos nesse tempo de recesso, né? Muitas ideias novas, metodologias ativas para serem empregadas, para os alunos ficarem satisfeitos com o nosso trabalho. Doces e salgados esperavam pelos professores. Sorriso na hora da foto não faltou. Em seguida, todos foram para o anfiteatro da reitoria, onde o pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto, apresentou a mais nova integrante do Centro FAG. Professora há quase 20 anos, Lenir Schmitz é a nova coordenadora pedagógica. É uma função nova, né, que a instituição está implantando a partir de agora, e é com muita satisfação que estou aqui para ajudar o nosso Centro Universitário FAG nos desafios que a instituição tem de crescer, superar e melhorar sempre mais os seus cursos. A palestra que abriu a Semana Pedagógica foi com Marco Aurélio Cercal, que falou sobre a nova era da educação. O grande problema do planejamento estratégico por muitos anos é que ele tinha uma obrigação, ele tinha que dar certo. E o que acontecia é que eu gastava muito tempo para conseguir dominar todo esse ambiente, né? Como professor na atual década do conhecimento, né, na era digital, onde todo conhecimento está disponível a quem quiser, qual o papel desse professor nessa época? Qual o papel do professor no mundo que está literalmente repensando o conhecimento, onde a informação está disponível para quem quiser, na hora que quiser, da maneira como quiser. Então esse é o desafio do professor, é se reinventar, é repensar o seu papel nessa era digital, né? As atividades prosseguiram durante a semana. Com salas lotadas, os professores participaram de oficinas com temas que abordaram a prática docente. Uma delas é essa daqui, a oficina de inclusão do surdo no ensino superior, uma comunidade que chega a quase 10 milhões de pessoas. Mas será que os professores sabem lidar com essa situação? É difícil a gente transmitir o que a gente está falando da modalidade ou da tua disciplina e mesmo a intérprete conseguir transmitir da mesma sintonia do que o professor está explicando. Mas é uma coisa que a gente tem que avançar e estamos andando bem. Para nós ainda é algo novo, né? E isso é importante. E acho que a universidade, a faculdade, ela tem já proporcionado isso para nós, para poder nos auxiliar. Os professores encararam o desafio de ensinar uma pessoa apenas com poucas palavras, simulando a dificuldade encontrada pela pessoa surda. As intérpretes Nilce e Clarice ficaram responsáveis pela oficina. Elas têm 10 anos dedicado ao ensino de surdos no Centro FAG e explicam o objetivo do encontro. O objetivo é falar sobre a inclusão do aluno surdo no ensino superior, as especificidades desse sujeito surdo, sua língua, um pouquinho de legislação também e como deve ser o trabalho com o aluno surdo dentro de sala de aula. Então a gente fala um pouquinho das nossas experiências como intérpretes e falamos um pouquinho de como é o trabalho e como deveria ser o trabalho com o aluno surdo incluso no ensino superior.
E para falar sobre a programação da Semana Pedagógica, eu recebo aqui no estúdio o professor Sérgio De Angelis, que é vice-reitor do Centro FAG, e o professor Hildo Bombardelli, que é diretor da FAG Toledo. Sejam bem-vindos. Muito bem, Marvel. Uma semana intensa para os professores, né? Bastante, mas necessária, porque nós nos preparamos assim para o semestre letivo que começa agora em fevereiro, né? E nesse coquetel de abertura ali do primeiro dia, na verdade, ele foi uma grande oportunidade para que os professores muitos se conhecessem, porque afinal de contas são quase 700 professores entre FAG, Cascavel e Toledo, né? Qual que é a importância dessa interação do corpo docente? Exato, eu acho que quando nós planejamos a semana, planejamos em conjunto, né, com Toledo, nós sentimos a necessidade de ter um momento de confraternização, né? Afinal, depois de férias, os professores querem conversar, se atualizar, então nós colocamos a confraternização logo no início, antes da palestra, que fez a abertura propriamente dita da semana, né? E como é que foi o feedback dos professores em relação a esse encontro? Eu acho importante essa integração entre Toledo e Cascavel. Afinal de contas, é uma faculdade, assim, única, né? O que acontece lá tem que acontecer aqui também. E foi um momento ímpar, porque a gente pôde fazer essa conversa toda e depois a palestra inicial, que foi uma palestra, assim, muito futurista, né? Que aquilo que o professor nos colocou lá mudanças. Nós temos que mudar e o mercado exige mudança, exige um modernismo e foi isso que nós ouvimos, né? Então isso o tema foi bastante pertinente com as mudanças que a gente já está pensando nas metodologias ativas, né? Como a gente fala sempre, né? Se adaptar é preciso, principalmente com essa geração que vem vindo. Exatamente. E embora a Semana Pedagógica tenha começado aqui em Cascavel por uma questão logística, os professores de Toledo seguiram com a programação por lá e o nosso repórter Álvaro acompanhou um pouco disso e a gente vai assistir agora. Os professores da FAG Toledo realizaram esta semana uma série de atividades durante a Semana Pedagógica 2019. A abertura dos trabalhos foi no auditório da instituição. Depois de matar a saudade dos colegas, os docentes participaram de uma mesa com professores e representantes de cada colegiado, que explanaram sobre as principais experiências realizadas em 2018 com o uso de metodologias ativas. Cada reinício tem essa característica de renovação, de expectativas, de recomeço, e esse dia é particularmente especial. Acerca de iniciativas, de projetos que foram desenvolvidos ao longo de 2018 e que correspondem a essa expectativa das metodologias inovadoras, esse esforço que nós temos feito de tornar o processo de ensino mais atrativo e mais desafiador aos nossos alunos. Os trabalhos foram abertos pelo diretor da instituição, Hildo Bombardelli, que deu as boas-vindas aos docentes. Tem uma conversa com os professores, né, sobre o ano letivo de 2019, fazer os agradecimentos de 2018, que tudo transcorreu normalmente, né, e fazer o planejamento desejado para 2019. Nos próximos dias, os professores vão participar de uma série de palestras e reuniões preparatórias para o primeiro semestre letivo, que inicia oficialmente no dia 11 de fevereiro. Que bacana, né? Essa possibilidade de que os professores se conheçam. E também uma curiosidade, como é que vocês fazem para definir o tema dessas palestras, desses encontros? Afinal de contas, é uma semana inteira, né? É por isso que nós nos reunimos com antecedência, discutimos uma série de possibilidades, de temas, problemas a serem abordados, né? Na verdade, nós vamos buscar, né, Hildo, coisas assim que são do nosso dia a dia acadêmico, né? Então, as dificuldades que o professor sente em sala de aula, determinadas exigências que a gente vê dentro do contexto que nós estamos vivendo, né? A palestra tratou muito disso, um período em que nós vivemos profundas transformações, onde você recebe como aluno uma geração que é muito mais crítica, que se utiliza, né, em alta performance da tecnologia e, de uma certa forma, nós temos que incorporar isso dentro do processo acadêmico também, de alguma maneira, né? Uma coisa interessante ali, nós fizemos o segundo dia, onde 8 professores, aleatoriamente, quem tem uma experiência interessante para mostrar para os outros professores, né? E foi isso que foi feito, né? Então, esses 8 professores apresentaram o que deu certo,
experiências que deu certo. Então, isso dá um feedback para quem está assistindo. Não, você podia melhorar aqui, podia melhorar ali, eu posso adaptar isso na minha disciplina, vou fazer. Então, isso é uma coisa que um chama o outro. Se um está fazendo, o outro diz, eu também posso fazer, né? Então, isso é importante. A gente teve um exemplo disso com a questão das metodologias ativas, né? Exatamente. Teve um desafio no ano passado, foi muito interessante ver o quanto um professor consegue inspirar o outro, né? E esse é um momento muito propício para que isso aconteça. Exatamente. É pensando nisso que nós abrimos um leque de opções relativamente grande para os professores, né? Nós oferecemos 7 diferentes oficinas e cada uma delas trabalhando uma temática envolvendo sala de aula, envolvendo desafios, inovação na educação principalmente. E o propósito qual era, né? Que o professor, participando da oficina, ele apresente no final um projeto inovador para ele implantar durante o próximo semestre. Então, o propósito, na realidade, vamos tentar avançar. Uma coisa nós temos já como certa. Repetir o que nós sempre fizemos, né, não vai ser a solução para os desafios novos que estão surgindo. Então, nós teremos que tentar experiências diferentes. Ao mesmo tempo, sem desprezar a tradição, a experiência acumulada, que também são fundamentais. E eu gostei que o palestrante tratou bastante dessa questão. Ele nos alertava para uma seguinte questão. Vocês devem dimensionar todo o contexto e identificar aqueles elementos em que vocês podem errar, sem comprometer o processo. Esses, obrigatoriamente, vocês devem se utilizar para ensaiar experiências novas. Agora, aquilo que garante a estabilidade, aquilo que é fundamental, esse você tem que manter, porque é isso que te dá segurança, né? Então, a gente também tem que ter essa cautela. Né? Nós não podemos simplesmente jogar fora todo o passado como se ele não tivesse valor algum, mas nós também não podemos fechar os olhos às exigências do futuro. Claro, até porque somos universos únicos, né? É muito difícil você lidar com pessoas. A base é sempre a mesma, mas nem sempre o que funciona para uma turma, para um curso, funciona para o outro. Imagino que isso deva ser um desafio para vocês, não é? Essa é uma questão também que a gente tem que ir devagar, né? Não pode entrar na sala de aula agora... No início do ano, eles vão mudar tudo. Sim. Né? Porque aí pode ter um erro muito grande, né? Então tá certo, Sérgio, tem que ir devagar, as bases que nós já temos, vamos usá-las para adaptar alguma coisa nova em cima disso. E agora uma curiosidade, talvez quem esteja em casa não seja da área da educação e pareça tudo muito subjetivo. Vamos dar um exemplo, então, de algo da semana pedagógica do último semestre que foi colocado em prática e que deu um resultado muito bacana? Pode ser algum desses 8 exemplos que os professores deram lá em Toledo. Exemplos, modelos? Isso. Né? Nós temos a situação, por exemplo, de uma professora que trabalha com o curso que ela pegou e fez a parte social, né? Fazendo visitas, né? Por exemplo, na APA, do Lar dos Idosos, fazendo um trabalho com os idosos, né? Um dia com esses idosos. E depois esses alunos relataram qual é a experiência deles. Experiência de vida, o que eles vivenciaram no momento lá. Tá? Então, isso vem para onde? Vem para a sala de aula, vem para a vivência do aluno. Tem gente que nunca chegou num local desses, então, para ele, aquilo é uma novidade. Então, muitas vezes nós temos uma realidade muito diferente e próxima a nós e nós não conhecemos. Né? Então, essa inserção do nosso aluno na comunidade, ver o que está acontecendo. Esse é um exemplo muito bacana, porque às vezes a gente imagina que tenham que surgir ideias super geniais ou muito diferentes, e na realidade não, né? Na realidade o que importa é você ter ideias que possam ser colocadas em prática. O ponto de partida é o nosso contexto de sala de aula, por exemplo, né? No semestre anterior, nós tivemos vários professores falando da necessidade de nós nos utilizarmos de tecnologia em sala de aula. Como, por exemplo, o celular, que é uma coisa que todo aluno tem, professor também. Como transformar isso daí numa ferramenta de aprendizagem mais efetiva, né? Nós já tivemos vários professores fazendo essas experiências e, ao tentar, a gente encontra as dificuldades. A gente usa todo dia
o celular, mas quando você usa com esse propósito, às vezes você se depara com algum problema, com alguma dificuldade. Nesse semestre nós tivemos já uma das oficinas voltada a isso. O professor Vebs organizou uma oficina onde ele trabalha algumas técnicas em que você se utiliza do celular para produzir vídeos e outros recursos que ele nos possibilita e aplicando isso a favor da aprendizagem do aluno. Gente, né? Que demais. Então, são coisas assim que brotam do dia a dia, né? A gente tem a ideia, às vezes, ao tentar executá-la, encontra dificuldade e a gente busca conhecimento daquele colega que tem um pouco mais de experiência, que é da área e possa nos subsidiar para que a gente desenvolva um trabalho mais efetivo, né? E assim, digamos, essa prática vai se disseminando dentro do corpo docente. Agora eu estou curiosíssima para ver o resultado disso tudo. Gente, parabéns para vocês por estarem tão abertos às novidades e por terem essa iniciativa mesmo de reunir os professores e de quererem fazer diferente, né? Acho que é isso que importa. A gente está sempre em busca de aperfeiçoar e de se adaptar a essas novas gerações. Que vem, então, esse ano letivo pela frente. Isso tem sido uma característica da FAG, tanto em Toledo quanto em Cascavel, né? A FAG não para, ela é uma coisa viva, dinâmica, né? Está sempre buscando novidade. E o que é mais interessante? Partilhar essas novidades, né? Para que outros também possam usufruir dessas conquistas, né? É verdade. Exatamente. Eu acho que essa integração, essa busca aí, ela é benéfica para todo mundo, né? Então, a gente faz da FAG uma grande família. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e boa sorte nesse ano letivo. Nós que agradecemos, Amabi. Obrigado. E que os alunos voltem com o mesmo ânimo que os professores, né? Daqui a pouco você confere o espaço que o Centro FAG terá no Show Rural. E ainda a seleção de fotos do Instagram. Fique com a gente. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgax. Acesse ead.fag.edu.br. Primeira mensalidade apenas R$ 49,00. EAD, Centro Universitário Assis Gurgax. Graduação superior para realizadores. Em fevereiro, Cascavel vira o centro das atenções do mundo do agronegócio. É que a cidade é sede do Show Rural, um evento eminentemente tecnológico que atrai estudantes, produtores rurais e empresários do Brasil todo, também do exterior. E é claro que a FAG vai estar presente por lá. O estande do Centro FAG ocupa uma área nobre, bem próximo do setor administrativo da feira. A estrutura já está toda montada, faltando apenas alguns detalhes da decoração. Durante 5 dias, cerca de 15 funcionários trabalharam na montagem do estande do Centro FAG para o Show Rural 2019. São cerca de 1.000 metros quadrados que vão estar à disposição dos visitantes da feira. Esta semana foi realizada uma reunião com os coordenadores dos cursos que vão participar do evento. O objetivo era definir os últimos detalhes do trabalho que será desenvolvido pelos acadêmicos dos cursos de agronomia, medicina veterinária, ciências biológicas, fisioterapia, enfermagem,
nutrição, fonoaudiologia e farmácia. Bem rapidinho aqui. Então, assim, cada colegiado mandou pra gente o que eles iriam fazer, né? O da Rafa é frição de pressão, cada um colocou lá o seu objetivo. Os coordenadores são responsáveis pelos serviços que vão ser oferecidos pelos cursos durante a feira. 2 ônibus vão servir de laboratório para o atendimento gratuito à população. A professora Genani explica a participação dos acadêmicos de fonoaudiologia. Durante o show rural, nós iremos realizar as avaliações auditivas. Então serão triagens auditivas para ver como está o ouvido das pessoas que estão passando por aqui. Se estão ouvindo bem, se estão precisando de fazer algum tipo de tratamento, a gente vai estar encaminhando daí. Apesar de não estar tudo pronto, a estrutura do estande da FAG encantou a professora Leda. Nossa, a estrutura ficou espetacular, né? A cara da FAG mesmo, e aí vai juntar com os nossos alunos que vão fazer um trabalho brilhante. Eu acho que vai ser um sucesso esse trabalho e as pessoas que receberem esses atendimentos vão ficar bem satisfeitas. Neste ano, a FAG veio com uma novidade para a feira, a modalidade de educação à distância. Este ônibus foi equipado para receber os visitantes e esclarecer as dúvidas sobre o EAD. O nosso objetivo com o ônibus é apresentar a estrutura que nós temos da educação à distância da FAG, que é um projeto novo, inovador, de vanguarda e de excelente qualidade. Então, esse ônibus permite que a gente apresente aos candidatos interessados toda a plataforma de ensino, os materiais, as aulas, ou seja, toda a estrutura que o aluno que vem estudar na educação à distância da FAG encontra com a gente. O stand está ficando lindo e é uma baita oportunidade de conhecer os cursos. E para falar sobre as atividades desenvolvidas por lá, eu recebo aqui no estúdio a professora Ana Paula, que é coordenadora do curso de agronomia, e o Helmut, que é o gerente da Fazenda Escola. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. E convenhamos, né, gente? Dos cursos que vão expor, a agronomia é o que entrega mais profissionais para o setor. Sem dúvida, né? Agro é campo e o show rural é totalmente voltado ao campo, né? A toda a tecnologia, o agronegócio. Então, a agronomia é realmente o curso mais presente ali, né? É uma feira de tecnologia, de conhecimento. Qual que é a importância de os alunos participarem, tanto no stand da FAG, falando sobre o curso, quanto como participantes, visitantes mesmo, vendo os outros stands, conhecendo o maquinário novo e tudo isso que as empresas trazem de novidade? É fundamental a participação dos acadêmicos. Essa participação no stand, eles vão estar preparados para discorrer sobre assuntos que nós escolhemos para expor lá na feira. E nos outros stands é o momento de fazer contato, de até entregar currículos pensando em futuros estágios. É o momento também em que ele dá de cara com novas tecnologias e traz dúvidas depois para a sala de aula, o que enriquece também a aula. E é um momento muito gratificante para a gente, porque é o momento que eu mais encontro meus ex-alunos, né? Todos trabalhando, todos em grandes empresas, espalhadas aí pelo Brasil, mas que vêm nesse momento para o show rural. E como é que vocês escolhem os temas que vão ser abordados durante a feira? O tema a gente discutiu, né, realmente em colegiado, nós vimos o que seria algo interessante, mas ao mesmo tempo que trouxesse assim, um olhar da comunidade para o stand, porque a parte visual é também bastante importante. Daí nós escolhemos o tema ligado ao controle biológico, controle alternativo de pragas, né, dos insetos que causam danos à agricultura. Que tem tudo a ver com a proposta da Fazenda Escola. Vai estar presente também Helmut lá no show rural para falar sobre a Fazenda Escola? Sim, no stand da FAG nós estaremos representando a Fazenda Escola. E assim, complementando o que você disse, né, a respeito de tecnologias e tal que estão à disposição, eu sempre gosto de comentar que a feira é um momento um pouco diferente de outras feiras. Não é uma feira mostrando equipamento somente, né? É uma feira de trabalho. O produtor ele vai com o intuito de trabalhar, ele vai fechar negócio, ele vai pesquisar novas tecnologias. E o aluno é uma oportunidade sensacional de ele ter no mesmo lugar muita informação que ele vê em sala de aula, e lá ele consegue completar assim com os profissionais, com as plantas ali, que tem a maioria dos stands tem ali as plantas mostrando o funcionamento do produto e tal. Então ele
para o aluno é um momento de estudo, né? Então ele tem que aproveitar isso e é uma oportunidade fantástica, né? Nós estamos aqui em Cascavel, o aluno mora aqui em Cascavel, tem a oportunidade de ir daqui e ali, né? Porque vem muitas pessoas que vêm de muito longe, né? Até de outros países, né? Para conhecer. E é muito legal porque ao mesmo tempo em que eles ensinam, porque eles vão estar falando sobre o conhecimento que eles já adquiriram aqui na FAG, eles também aprendem, né? Aprendem tanto nos outros estandes, quanto com os próprios produtores, que trazem esse conhecimento da vida real, né? Das situações que eles enfrentam no campo. A gente vai falar de pragas, né? De insetos, e são situações que com certeza eles já enfrentaram. Sem dúvida. E a gente tem um número de alunos envolvidos no stand, né? Que são os que a gente chama de estagiários do stand lá no show rural. Mas todos os alunos da agronomia são incentivados a participar, como o Helmut falou, porque é um momento ímpar e aqui em Cascavel, né? Maior feira aí do Brasil. Super pertinho. E é muito legal porque a gente fala da Fazenda Escola, que é um dos diferenciais do curso de agronomia da FAG, e a Fazenda traz toda essa tecnologia, né? No passado foi adquirida uma colheitadeira nova, que é super tecnológica. Qual que é a importância de os alunos, já durante a graduação, terem contato com esse maquinário? Porque a gente sabe que os maquinários eles são bem complexos, né? Muito diferente do que existia alguns anos atrás. A agricultura é muito dinâmica, né? As informações são geradas muito rápido, né? Tanto na área de mecanização quanto na área de produção vegetal, né? E nós, participando desse evento, nós buscamos o maior número de contatos possíveis ali também, buscando essas novas tecnologias para trazer para a Fazenda Escola, implementar na prática aqui da Fazenda Escola para ficar à disposição dos alunos de agronomia, né? Isso nos outros anos a gente vem fazendo, e o maquinário que hoje tem na Fazenda Escola foi também visto em outros momentos de show rural, né? Então, tudo que é gerado de tecnologia mais recente está no show rural, e a gente visitando e participando, a gente busca trazer para a Fazenda Escola o que tem de mais avançado hoje no setor, né? E até eu acho que é um grande diferencial da FAG, né, do curso de agronomia da FAG, é a gente ter o mais moderno aqui. Então, o aluno que faz agronomia aqui, ele acaba tendo a chance de ver o que grandes produtores tem lá no campo, né? Então, o que ele vai encontrar depois, ele já começa a ter experiência aqui. Então, realmente, eu acredito que seja um diferencial dos nossos alunos. Não, e pensar que hoje você consegue acompanhar o desenvolvimento das plantas por aplicativo de celular, você consegue mapear tudo isso, saber a quantidade de chuva. A tecnologia, na verdade, ela exige que os alunos estejam sempre acompanhando. E os professores também, né? Os professores provavelmente também são intimados a participar do show rural, né? Sim, nós teremos só no stand mais de 20 professores envolvidos lá, né, ao longo dos dias. E o que as pessoas podem esperar do stand da FAG? O stand da FAG, né, esse ano ele está ainda mais diferente, ele está realmente lindo, como você falou, né, no começo do programa. E além de lindo, né, porque o que a gente quer mostrar não é a beleza, eu acho que a FAG está muito bem representada lá em estrutura como a FAG é. Mas a FAG não é só a estrutura, né? A FAG são profissionais capacitados, um corpo docente de qualidade, e esse conhecimento que a gente quer levar também lá, através, né, de diversos cursos que vão estar expondo lá no show rural. Tenho certeza de que os visitantes vão se surpreender. Realmente, deixa um convite então para quem está assistindo e está na dúvida ainda se deve ou não visitar o show rural. Bom, como a professora Ana Paula falou, o stand desse ano ele está muito bom, ele está melhor do que os outros anos, e com certeza todos que tiverem a oportunidade de visitar o show rural devem passar lá para ver ao vivo lá o que a gente tem para oferecer. Que é só uma pequena amostra de tudo que a FAG tem, né? Gente, boa feira para vocês, tenho certeza de que vai ser um sucesso. Obrigada. Só para avisar, o Universo FAG também vai estar presente no show rural. Inclusive, o nosso próximo programa vai ser gravado diretamente de lá. Bacana, né? Mas bora focar nessa semana e nos posts de vocês nas redes sociais. É o nosso momento Stalker Instagram. O Centro Acadêmico é lugar para aprender, mas é também espaço de fé. Prova é o grupo de oração jovem que acontece nas quartas-feiras. E o movimento das universidades renovadas fez uma homenagem para Jéssica, acadêmica de jornalismo da FAG, que se formou no fim do ano passado.
e colograu agora. A Jéssica, que trabalhou na assessoria de imprensa do movimento, foi homenageada com um texto super bonito, que tem inclusive uma declaração dela aqui. Parabéns para a Jéssica pela formatura. O professor Everton Roman fez várias publicações cheias de orgulho essa semana. São várias fotos com o pessoal aqui da FAG, com ex-acadêmicos. Isso porque teve o lançamento do livro Premier League, que fala sobre o futebol internacional. O livro teve apoio do Centro FAG e rolou várias entregas por aqui. Muito legal, né? Parabéns para vocês pelo livro. E parabéns também para a Karina, que é a nova psicóloga da área. Que o mercado, Karina, te receba de braços abertos e que você continue sempre com esse sorriso lindo. Quer aparecer por aqui? É só marcar @CentroFag nas suas postagens do Instagram. Nos encontramos na semana que vem, lá no Show Rural. Um ótimo fim de semana para você. Até lá. Um beijo.